a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e seus companheiros, seus seguidores até o dia do final. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, chefe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ok, perfeito. Na aula passada, a gente falou sobre al-iman bil malaika, a crença nos anjos. Hoje, inshallah, a gente vai falar sobre mais um pilar dos pilares da fé, que é a crença nos livros. Quando falamos os livros, estamos falando dos livros que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Estamos falando da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos que a última revelação é o Coran. E também a gente fala das outras revelações. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surat An-Nisa 136, capítulo An-Nisa, verso 136, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله ومن يكفر والكتاب الذي أنزل على رسوله من قبل. Ó vós que credes, acreditam em Allah e seu mensageiro, e no livro que foi revelado sobre seu mensageiro e o livro que foi revelado antes. O livro que foi revelado antes, por exemplo, como o livro que foi revelado sobre o profeta Musa, Moisés, a Taurá, sobre o livro que foi revelado sobre o profeta Isa, Jesus, que é Evangelho. Então, o muçulmano tem que acreditar em todos os livros que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Vou aqui só deixar alguém entrar na sala da aula, por favor. Ok, perfeito. Então, o muçulmano tem que acreditar que todos esses livros Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Allah subhanahu wa ta'ala enviou e revelou esses livros sobre os mensageiros. Alguns desses livros a gente já sabe o nome, por exemplo, como o Taurá, como o Al-Injil, como o Az-Zabur, como o Suhuf Ibrahim, como o Suhuf Musa, como o Al-Qur'an, a gente já sabe esses nomes, então a gente tem que acreditar nesses nomes. Outros livros, por exemplo, que Allah subhanahu wa ta'ala revelou sobre os mensageiros, talvez a gente não sabe o nome desses livros, porque acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala enviou muitos mensageiros e muitos profetas. Yani Allah subhanahu wa ta'ala no Coran somente me ensinou 25, certo? Allah subhanahu wa ta'ala me ensinou 25, mas a gente acredita que são muito mais do que 25. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou muitos mensageiros e muitos profetas. E tem também muitos livros que foram revelados. Então, como muçulmano, devemos acreditar em todos esses livros que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Sabemos o nome, conhecemos o nome desses livros ou não. Também devemos acreditar no autêntico desses livros. E eu estou falando autêntico porque já sabemos que o único livro que é totalmente autêntico é o Coran. Os livros que Allah subhanahu wa ta'ala revelou sobre o profeta Isa, o profeta Musa, a gente sabe que esses livros já foram alterados. Muitos desses livros eles alteraram, modificaram. E até hoje em dia você pode ver que tem muitas versões, por exemplo, quando você vai, por exemplo, na igreja ortodoxa, você vai encontrar na Etiópia, você vai encontrar que eles têm 81 capítulos, em outro lugar tem menos 7 capítulos menos, então já tem alteração. Não tem unanimidade entre eles sobre qual versão é mais autêntica. Algumas igrejas, por exemplo, vão negando alguns capítulos e tal. Então, como muçulmanos, devemos acreditar somente no autêntico. O que significa autêntico? Autêntico é aquele que está de acordo com o Coran, está de acordo com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é muito importante. Então, qual parte da Bíblia ou do Torá devemos acreditar? Desde que está de acordo com o Coran, está de acordo com a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então devemos acreditar. Se está contra o Coran ou está contra os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então já temos certeza que essa parte já foi modificada. Também devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala conforme os mandamentos desses livros. Por exemplo, tem algumas regras no Torá, tem algumas regras da Bíblia, a gente tem que adorar Allah subhanahu wa ta'ala considerando essas regras. Só que aqui é algo importante. Tem uma regra que fala شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يخالف شرعنا. Que as leis ou as regras que estão na Sharia antes de nós, que estão na Sharia antes de nós, são consideradas também regras para nós, desde que não são ou não estão contra as regras que Allah subhanahu wa ta'ala fez para nós. Yani, vou simplificar, desculpa se a tradução não ficou bem clara. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, que Allah subhanahu wa ta'ala fez para cada nação shir'a, lei, وَمِنْهَاجًا, caminho. Então, todos os profetas, todos os mensageiros têm uma mensagem única, adorar Allah. Só que a forma de adorar Allah subhanahu wa ta'ala é diferente de uma Sharia para outra. Essa é a primeira coisa que devemos entender. O que significa Sharia? Sharia, de uma forma assim muito simples, as leis. A forma que você vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo,
eles jejuavam de uma forma diferente que a gente faz o jejum. Por exemplo, ou as regras de transações, ou por exemplo, até as regras de alimentação, alimentos e tal, o que é permitido comer, o que não é permitido comer. Então, se as regras deles estão iguais, yani, se as regras deles são somente válidas para nós, se estão conforme nossa religião, nossa Sharia. Se é diferente, então nesse caso a gente não vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala através as regras deles. Um exemplo para que a gente consiga entender, a gente sabe que Allah subhanahu wa ta'ala me ensinou a história do profeta Yusuf, José. E Allah subhanahu wa ta'ala me ensinou que eles fizeram sujud para ele. Eles fizeram sujud para ele, prostração. Era permitido, no tempo do profeta Yusuf, e na Sharia do profeta Yusuf, saudar alguém ou cumprimentar alguém fazendo sujud para ele, se curvando ou colocando testa no chão. Era permitido, só que em nossa religião isso não é permitido. Então, eu não posso fazer isso, pois essa regra já foi anulada pela nossa religião, pela nossa Sharia. Outro exemplo, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surat Al-Imran: "Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi." Allah subhanahu wa ta'ala nesse verso fala que toda a alimentação, todos os alimentos eram lícitos para os filhos de Israel. Israel e o profeta Jacó. Então Allah subhanahu wa ta'ala fala que toda comida, todo tipo de comida era permitido, era lícito para ele, illa ma harrama Israilu ala nafsi, exceto o que Israel, que o profeta Yaqub proibiu para si mesmo. Então Allah subhanahu wa ta'ala deixou para ele, no início Allah subhanahu wa ta'ala deixou para ele todos os alimentos e toda a comida era permitido, era lícito para eles comer. Todos os tipos de comida. Alguns dos sábios falam, exceto o porco. Tudo menos porco. Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala do Islã, não, a gente tem muito mais do que porco, que é coisas que não é permitida. Só que na religião do profeta Yaqub, toda a comida, toda a alimentação era permitida de acordo com esse verso. Então, essas regras não são válidas para nós. Quando é válida para nós, se está conforme o Corão e a Sunna, ou se não tem nada dentro da nossa religião que fala contra essas regras. Nesse caso, a gente deveria manter essas regras, certo? Então, quando a gente fala que a gente tem que adorar Allah subhanahu wa ta'ala, a gente tem que adorar Allah através da Sharia do profeta Muhammad. Todas as religiões têm uma mensagem só que a Sharia é diferente, a forma de adorar Allah é diferente, as leis são diferentes e a gente mencionou alguns exemplos. E Allah subhanahu wa ta'ala, por qual motivo, qual é a sabedoria que Allah subhanahu wa ta'ala enviar os livros? A primeira coisa, para lembrar as pessoas sobre aquele mithaq. O que é mithaq? A gente mencionou na aula passada que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão, Allah subhanahu wa ta'ala tirou a descendência dele, certo? E Allah subhanahu wa ta'ala fez cada um de nós testemunhar. Cada um de nós testemunhou. Onde está? Inshallah, no final da aula eu vou responder essa pergunta de vocês. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou Adão, o profeta Adam, e tirou sua descendência, e Allah subhanahu wa ta'ala fez cada um de nós testemunhar. Alastu bi rabbikum, não sou vosso Senhor? Qalu bala, a gente testemunhou. A gente testemunhou. Esse verso está no capítulo Al-A'raf, em que Allah subhanahu wa ta'ala fala que cada um de nós testemunhou. Cada um de nós testemunhou e presenciou esse testemunho na frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala enviou os livros para nos lembrar daquele pacto que a gente fez com Allah subhanahu wa ta'ala. A gente fez esse pacto com Allah e a gente tem que manter esse pacto. A gente carregou a responsabilidade enquanto as outras criaturas recusaram. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surat Al-Ahzab, capítulo Al-Ahzab, os partidos, aradna al-amana, por certo, oferecemos a responsabilidade religiosa, ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, os céus, a terra, as montanhas, فأبين أن يحملنها. Todas as criaturas recusaram de carregar a responsabilidade. وحملها الإنسان. Enquanto o humano aceitou, a gente que aceitou esse desafio, essa responsabilidade. Allah subhanahu wa ta'ala fala nesse versículo, إنه كان ظلوما جهولا. Por certo, o humano é ظلوم, injusto, جهول, ignorante. A gente é ignorante e injusto por aceitar esse desafio. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou os livros, Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros para nos lembrar sobre esse pacto que a gente fez com Allah subhanahu wa ta'ala, certo? A gente que aceitou esse desafio, ou a gente vai ter a escolha. Alguém está com o microfone aberto, por favor, só consegue desligar? Aqui. Irmão Carlos, por favor, se consegue desligar seu microfone. Ok. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, como que a gente falou, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros, revelou os livros, isso para nos lembrar sobre aquele pacto que a gente fez com Allah subhanahu wa ta'ala. Também, esses livros que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, essas regras que Allah subhanahu wa ta'ala fez, vai organizar nossas vidas. Muitas vezes a gente toma, por exemplo, uma decisão
e alguns anos depois a gente vai se arrependendo por aquela decisão que a gente tomou. Quando você vai seguir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fala e aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Pois você, a revelação é de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala sabe como que é seus seres. Allah subhanahu wa ta'ala conhece você melhor do que você. E Allah subhanahu wa ta'ala sabe sobre você mais do que você sabe sobre si mesmo. E por isso que devemos seguir a revelação. Devemos seguir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fala nos livros para que a gente não volta se arrependendo. Então também Allah subhanahu wa ta'ala revelou os livros para organizar a nossa vida. E por isso que, por exemplo, quando a gente vê o Coran não é somente histórias. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e presta atenção, o profeta Muhammad disse: Surat al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Quran. O capítulo al-Ikhlas é equivalente ao terço do Coran. Se você vai dividir o Corão em 3 partes, o capítulo al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, é um terço. O que significa? Significa que o Coran podemos dividir em 3 partes. Uma parte fala sobre a crença e nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, então, que Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas fala sobre nosso dever com Allah subhanahu wa ta'ala. Também uma parte do Coran fala sobre nosso dever com nós e com as pessoas, as transações, como que casar, como que divorciar, essa é a segunda parte do Coran, certo? E a terceira parte do Coran fala sobre as histórias dos anteriores, então para que a gente tirar as lições. Então quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que Surat al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Quran, que capítulo al-Ikhlas é equivalente ao terço do Coran. E também na recompensa, se a pessoa recita o capítulo al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, ele vai ganhar a recompensa como que ele tivesse recitado o terço do Coran, um terço do Coran. Só que cada terço do Coran tem recompensa. Por exemplo, vamos falar quando a pessoa vai recitar um terço do Coran, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar para ele X recompensa. Mas, se tem 2 pessoas, uma pessoa somente recitou Surat al-Ikhlas, outra pessoa recitou o terço do Coran, realmente começou do Surat al-Baqarah e foi até Surat al-Tawbah, 10 juz. Será que essas 2 pessoas vão ter a mesma recompensa? Não, com certeza não. Os sábios disseram que as 2 vão ganhar a recompensa de recitar o terço do Coran, certo? Então essa é a primeira recompensa que elas vão ganhar da mesma forma. Só que aquela pessoa que recitou o terço do Coran realmente, do Surat al-Baqarah até Surat al-Tawbah, 10 juz, essa pessoa vai ganhar com cada letra, olha quantas recompensas, com cada letra, alif, lam, mim, são 3 letras, alif uma hasana, lam uma hasana, mim uma hasana, Allah subhanahu wa ta'ala vai multiplicando. Então quando a gente fala que quem recita Surat al-Ikhlas ganha a recompensa de quem recita o terço do Coran, sim, ele vai ganhar essa recompensa, mas quem recita o terço vai ganhar ainda mais por cada letra uma recompensa, tá bom? Então o hadith do profeta Muhammad em que ele fala que Surat al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Quran, sim, equivalente na recompensa, equivalente ainda nos assuntos, que a gente falou, o Coran está dividido em 3 assuntos. Também Allah subhanahu wa ta'ala revelou os livros لإقامة الحجة على الناس لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, para que as pessoas não voltam no dia de juízo final dizendo: oh Allah, a gente não recebeu nenhuma mensagem, certo? Para que Allah subhanahu wa ta'ala estabelecer a prova contra eles. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, que Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar alguém sem que essa pessoa recebeu um mensageiro, essa pessoa recebeu prova, entendeu a mensagem. Se a pessoa não recebeu o mensageiro, não recebeu o livro, nesse caso, Allah subhanahu wa ta'ala não vai castigar ele. É por isso que no Islã tem um termo chamado, na aqida, quando a gente está estudando crença, a gente tem que saber esse termo, chamado Ahlul Fatra, com ta, não é com ta, porque com ta outro significado. Ahl al-Fatra. O que significa Ahl al-Fatra? Ahl al-Fatra são as pessoas que existiram num lugar ou num tempo onde não havia mensageiro. Por exemplo, pessoas existiram numa época entre 2 mensageiros. E nessa época, a mensagem era totalmente alterada. Os livros sagrados foram alterados, não tem nada autêntico. Ou, por exemplo, uma pessoa que nasceu num lugar distante, sei lá, nasceu no meio do deserto, nasceu na Amazônia, sei lá, nasceu num lugar onde não teve chance de saber a mensagem, de ler os livros. Essas pessoas são chamadas Ahl al-Fatra. E Ahl al-Fatra, essas pessoas terão razão no dia de juízo final. De acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que 4 tipos de pessoas terão razão no dia de juízo final. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ensinou, deu exemplo, como por exemplo a pessoa que não escuta, uma pessoa que não escuta, certo? Ou a pessoa, por exemplo, que tem problema de raciocínio, não consegue entender, tem problema de mente, de cabeça. Essa pessoa no dia de juízo final vai falar: oh Allah, revelou os livros, enviou os mensageiros enquanto eu não entendo, não compreendo. E Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa é considerada Ahl al-Fatra. Então essa pessoa vai ter razão.
O que vai acontecer com essas pessoas no juízo final? Allah subhanahu wa ta'ala vai testar essas pessoas. Elas vão ter nova chance. Elas vão ter outra aprovação, outra teste. Outro teste. Quem vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala e passar nesse teste, ele vai ser recompensado. E no juízo final, Allah vai testar essas pessoas. Quem vai passar desse teste e dessa provação, obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, vai ser recompensado pelo paraíso. Ou ele vai ser castigado. Certo? Então entendemos sobre Ahl al-Fatra. E dizemos que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros e revelou os livros para que a gente, para que ninguém consiga argumentar. Como que você vai argumentar? Você recebeu os mensageiros, você recebeu os livros, teve a chance de ler, de entender, mas você não buscou. Ou você escutou e entendeu e você não seguiu. Também alguns dos sábios falam sobre a pessoa que recebeu a mensagem de uma forma totalmente alterada. Uma pessoa que recebeu a mensagem ou ele não teve a chance de ler os livros ou ouvir dos mensageiros ou ouvir, por exemplo, das pessoas que fazem o trabalho dos mensageiros. Ele não recebeu essa chance. Só que recebeu a mensagem de uma forma totalmente alterada. Alguns dos sábios falam também ele é do Ahl al-Fatra, ou seja, ele vai ter razão no juízo final. Perfeito? Como muçulmanos, o que é a nossa obrigação? Quando a gente fala da crença dos livros, a primeira coisa a gente tem que saber que são de Allah subhanahu wa ta'ala, esses livros vieram de Allah subhanahu wa ta'ala, que a gente tem que adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Também a gente tem que saber que esses livros aconteceu algumas alterações. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. Entre os judeus há aqueles que modificaram os versos, certo? E já isso é evidente, você tem mais ou menos 3 versões do Torá, tem mais de uma versão da Bíblia, o Evangelho, então tem muitas alterações. Também, como muçulmano, a gente falou, o que está nesses livros e contra o que está no Corão e a Sunna do Profeta Muhammad, a gente não acredita. A gente fala que é errado, a gente desmente. Por exemplo, eles acreditam que Jesus foi crucificado, da crença deles, certo? A gente não acredita que Jesus foi crucificado. Então, nesse caso, a gente não acredita naquilo, certo? Também, a gente falou sobre a crença nos anjos na aula passada, a gente falou sobre a crença nos livros. Vamos falar sobre a crença nos mensageiros. A crença nos mensageiros. Quando a gente fala dos mensageiros, então a gente sempre escuta a palavra Rasul e a palavra Nabi. O Rasul significa mensageiro. Nabi significa profeta. A primeira pergunta que a pessoa vai fazer: o que é a diferença entre mensageiro e profeta? Qual é a diferença? Os sábios mencionaram muitas diferenças e tem muitas opiniões. Essa questão não tem unanimidade entre os sábios o que é mensageiro, o que é profeta. Alguns falam que o mensageiro, Allah subhanahu wa ta'ala enviou ele, ordenou ele transmitir a mensagem. Enquanto o profeta não é obrigado a transmitir a mensagem. Então, alguns dos sábios dizem que a diferença entre mensageiro e o profeta é que o mensageiro está sendo obrigado a transmitir a mensagem. O profeta não tem essa obrigação. E geralmente Allah subhanahu wa ta'ala envia mensageiro e o profeta na mesma época e no mesmo tempo. Essa é uma opinião. Outros dizem não. O mensageiro é aquele que veio com nova Sharia. Ele tem novas regras. Enquanto o profeta não tem novas regras. O mensageiro chegou com novas regras, nova Sharia, nova lei. O profeta não. O profeta chegou com as mesmas regras do mensageiro que está em seu tempo ou que veio antes que ele. Certo? Então o profeta veio somente para transmitir a mensagem e ordenar as pessoas a adorar Allah através das regras que um mensageiro estabeleceu antes que ele. Essa também é uma diferença. Também outros dizem, tem muitas diferenças entre o que é mensageiro e o que é profeta, só para a gente não perder o tempo da aula nessas opiniões. Tem mais ou menos 12 opiniões nessa questão. O que é profeta e o que é mensageiro. A opinião mais autêntica e mais correta que realmente o mensageiro é aquele que chegou com nova Sharia. O profeta é aquele que chegou com a mesma Sharia do mensageiro que está no seu tempo ou veio antes que ele. Então, sempre o mensageiro vem com nova Sharia, o profeta não tem Sharia. Ele vai seguir a Sharia do mensageiro que está na sua época ou no seu tempo. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a gente não fazer diferença entre os mensageiros, como que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surah An-Nisa: وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala fala nesse verso, e aqueles que fazem diferença entre Allah e seus mensageiros, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Dizem, acreditamos em alguns e negamos outros. O muçulmano não deve desacreditar em alguns dos mensageiros ou os profetas. Temos a obrigação de acreditar em todos os mensageiros e todos os profetas. Sabemos os nomes ou não sabemos os nomes. Todos os profetas que a gente já sabe, os mensageiros que a gente já conhece, através dos nomes, a gente tem que acreditar. Mas de uma forma geral, todos os mensageiros também que a gente não conhece pelo nome, a gente também tem que acreditar. Por exemplo, alguns profetas ou mensageiros, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a história deles no Coran sem mencionar o nome.
Por exemplo, tem muitas histórias que Allah subhanahu wa ta'ala me ensinou. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut. Nessa história, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre as pessoas que saíram dos seus lares aos milhares, saíram em muitos, um grupo grande, escaparam de seus lares, fugiram de seus lares, hadar al-maut, temendo a morte, com medo da morte. Aconteceu pandemia, e as pessoas começaram a escapar da cidade. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala fez essas pessoas morrerem e Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitou eles. Essa história, eu não vou falar a história, inshallah, talvez depois a gente narre a história. O que quero falar é que Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou o nome desse profeta. Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou o nome desse profeta que aconteceu aquilo com ele e com seu povo. Só que os sábios do tafsir, por exemplo, a interpretação do Corão, mencionaram o nome desse profeta. Resumindo, mesmo a gente sabe o nome daquele profeta mensageiro, a gente não sabe e temos a obrigação de acreditar. Também a gente tem que acreditar que todas as nações receberam um mensageiro. Todas as nações receberam um mensageiro. Ou o profeta, Allah subhanahu wa ta'ala fala, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Que todos, não existe nação sem que essa nação recebeu Nadir, administrador, mensageiro, profeta. Então todas as nações receberam. E a gente explicou sobre Ahl al-Fatra, que são as pessoas que existiram numa época entre dois mensageiros, e a gente falou que essas pessoas terão razão. Também uma coisa, quando a gente fala dos mensageiros, dos profetas, a gente tem que saber que eles são ma'sumun. Ma'sumun, yani, o que significa al-isma? Al-isma é a questão que os profetas, os mensageiros, cometem pecados ou não, eles fazem pecados ou não, eles erram ou não, infalíveis. Os mensageiros são infalíveis ou não, cometem falhas ou não. As falhas maiores, os pecados maiores, não, eles não cometem. A segunda coisa, falhas na mensagem, em transmitir a mensagem, não, eles não cometem falhas ao transmitir a mensagem. Certo? Allah subhanahu wa ta'ala fala, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. Se o profeta inventasse algum dito sobre nós, em nosso nome, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, que cortaríamos a aorta, yani Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar a alma dele, vai punir ele na hora. Ou seja, o mensageiro não tem, o mensageiro, todos os mensageiros, quando é a mensagem, quando é a regra, quando é algo sobre Allah subhanahu wa ta'ala, eles não cometem erros. Allah subhanahu wa ta'ala protege eles de cair ou falar algo errado quando estão transmitindo a mensagem. Também, a gente falou, pecados maiores ou grandes, eles não fazem. A gente acredita que o profeta, o mensageiro, não faz adultério, o profeta, o mensageiro, não mente. Então, alguém vai me falar, mas a história do profeta Ibrahim, quando ele quebrou os ídolos, e eles perguntaram a ele quem que matou, ou quem que quebrou esses ídolos. Ele disse, كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. Quem fez isso foi o maior deles. Isso não é mentira? Então, isso não é mentira. No Islã, tem diferença entre al-kadhib e al-ta'rid. Al-kadhib e al-ta'rid. A mentira e ta'rid. Tem duas coisas. Tem mentira e tem ta'rid. Ta'rid, eu não sei uma tradução em português, mas vocês vão entender o que significa ta'rid. Ta'rid é falar alguma coisa com dois significados. Você intenciona um significado, mas no mesmo tempo, você quer que a outra pessoa entenda outro significado. Por exemplo, uma pessoa invejosa, sabe que essa pessoa não é uma boa pessoa, ele te perguntou sobre o valor do seu carro. Mashallah, você está com um bom carro e você sabe que essa pessoa não é uma boa pessoa. Ele perguntou, oi irmão, qual é o valor do seu carro? Você falou para ele, por exemplo, esse carro eu comprei por 50 mil, ou 40 mil, ou 30 mil. Falou um valor, 30 mil. Você quer falar 30 mil dólares, só que ele vai entender 30 mil reais. 30 mil dólares, mais ou menos, 150 mil reais ou mais. Ele vai entender outra coisa. Você mentiu? Não, você não mentiu. A ta'rid é permitido na religião? Sim, permitido. É permitido você falar uma coisa com dois significados, a pessoa entender uma coisa e você quer falar outro. Por qual motivo, por exemplo, tu teme aquela pessoa invejar você, ou qual que é o motivo? Só que tem uma regra importante. Quando usamos ta'rid, não podemos jurar. Yani, não pode falar, wallahi custa 30 mil. Nesse caso é haram. Você pode fazer ta'rid sem jurar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, yaminuka ala niyati al-mustahlif. Ou alama sadaqa bihi akhu. Ou seja, quando você jura, tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa vai entender. Se a pessoa fala, você jura que é 30 mil, nesse caso você não pode jurar, porque ele vai acreditar que é 30 mil reais, certo? Então, você pode usar ta'rid desde que você não vai jurar. Então, aquilo que o profeta Ibrahim fez foi ta'rid, foi uma forma de ta'rid. Ele falou, كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, certo? Pergunta o maior deles. Também, então, sobre não sair muito do assunto, a gente acaba perdendo o nosso foco. A gente fala que os mensageiros, os profetas, quando estamos falando da mensagem, das regras de Allah subhanahu wa ta'ala, eles não cometem erros.
ele vai transmitir a mensagem completamente da forma correta. Mas os pecados maiores também eles não cometem, os pecados grandes não. Os pecados menores ou os erros menores sem intenção sim podem cometer. O que significa um erro menor, por exemplo? Que também a gente sabe que os pecados são tipos. E, por exemplo, tem o maior pecado que é a idolatria, os pecados grandes, como, por exemplo, mentira, como adultério então, e os pecados menores. Os pecados menores, por exemplo, sei lá, uma pessoa caiu e você deu uma risada e aquela pessoa não gostou da sua risada. Esse é o pecado menor. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados menores. Os pecados menores, os profetas, os mensageiros pode acontecer deles sem intenção, sem intencionar, certo? Porque às vezes aquilo que é considerado para nós halal, lícito, pode ser considerado para um profeta e mensageiro pecado. Eu vou mencionar, por exemplo, um exemplo para que você entende a parte que eu falei sem intenção. O profeta não intencionou fazer aquilo. Um exemplo, chegou uma senhora até um mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad quis fazer brincadeira com ela. Uma senhora de idade, o profeta Muhammad quis fazer uma brincadeira com ela. Então o profeta Muhammad disse para ela: "Innal jannata la yadkhulha ajuz." Por certo, as velhas não entrarão no paraíso. Esse aí é ta'arid, aquilo que o profeta Muhammad fez, ta'arid. O profeta Muhammad está fazendo brincadeira. O profeta Muhammad disse para ela: as idosas ou as velhas não entrarão no paraíso. A mulher fez a pergunta dela e saiu da mesquita. A esposa do profeta Muhammad achou ela chorando, andando na rua e chorando. E a esposa do profeta Muhammad voltou e disse: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, aquela mulher que acabou de sair da mesquita está andando na rua chorando. O profeta Muhammad chamou essa mulher de volta e disse para ela, explicou para ela que era brincadeira e que a intenção dele era para falar para ela que todas as mulheres, todas as pessoas, quando entrarão no paraíso, elas vão entrar como jovem. Você vai entrar no paraíso como jovem e não como velha, não como idosa. Então o profeta Muhammad falou: Innal jannata la yadkhuluha ajuz, que as velhas não entrarão no paraíso porque elas vão entrar como jovem. Certo? Entendido? Esse aí foi ta'arid. Então, quando aquela mulher, por exemplo, chorou, a gente não pode falar que o profeta Muhammad fez isso de propósito. Ou seja, as falhas, ou os erros, ou aquilo, até na verdade isso não é, por exemplo, outro exemplo mais claro, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava com seus companheiros na mesquita e o profeta Muhammad estava fazendo da'wah para algumas pessoas importantes, algumas pessoas que se abraçaram o Islã ainda vai ter mais força, porque essas pessoas têm autoridade sobre seus tribos, então essas pessoas vão ajudar ainda a espalhar o Islã. O profeta Muhammad estava fazendo da'wah para eles, chegou um dos companheiros do profeta Muhammad chamado Abdullah ibn Maktum, era uma pessoa cega. E Abdullah começou a trabalhar o profeta Muhammad na sua conversa. O profeta Muhammad está falando com essas pessoas, ele começou a trabalhar o profeta, chamando o profeta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não respondeu, até que o profeta Muhammad fez uma cara assim, cara de brabo. Abasa wa tawalla, mudou o rosto. Abdullah, eu estou falando com aquelas pessoas e você está, não é a hora que você chegar e fazer essa pergunta. Certo? E Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Maktum, wajada fi nafsi, ele ficou um pouco triste, pelo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez com ele, que o profeta Muhammad não respondeu para ele e mudou seu rosto. Allah subhanahu wa ta'ala revelou um capítulo inteiro falando sobre aquilo que aconteceu, dizendo Abasa wa tawalla, esse capítulo no Corão chamado capítulo Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nesse capítulo Allah subhanahu wa ta'ala fala para ele que não é para dar atenção àquelas pessoas que deixaram uma pessoa que é uma pessoa pura, uma pessoa que você sabe que é purificada, uma pessoa que se esforça na religião, não é porque... Então, aquilo que aconteceu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foi de propósito. Certo? Então, resumindo, os profetas, mensageiros cometem erros, sim, erros pequenos, sem intenção. Erros maiores ou grandes, não. Erros da mensagem, não. Por isso não acreditamos que o profeta Daud, por exemplo, fez adultério, como que eles falam na Bíblia, por exemplo, ou o profeta Daud, como que eles falam na Bíblia, que ele fez adultério, mas eles acreditam que ele não é profeta, por exemplo. A gente acredita, não, isso não aconteceu. Tá. Esse aí sobre os mensageiros. Acreditamos que o último dos mensageiros é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último dos mensageiros. E sabemos que tem Dalail al-Nubuwa. Quando falamos Dalail al-Nubuwa, as evidências que mostram que o profeta Muhammad é mensageiro de Allah. Os sábios escreveram muitos livros. Tem livros que já juntaram mais que 1000 evidências. Quando você vai ver as evidências, e muitos sábios escreveram um livro sobre Dalail al-Nubuwa. Tem, por exemplo, o livro Dalail al-Nubuwa al-Bayhaqi, Imam al-Bayhaqi. Tem muitos livros falaram sobre as evidências que mostram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro. Essas evidências são vários tipos de evidências. Por exemplo, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi mencionado nos livros anteriores.
por exemplo, quando a gente fala da Isaías 42, em hebraico, o trecho em hebraico, العبرية إن عبديت مخبو بحرير استنش فيه متى تروحي على مجبت لي كويموتشي nesse trecho ou nesse verso Allah subhanahu wa ta'ala nesse Isaías 42 até você pode ver em português tem alguns atributos dos atributos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como o eleito al-Mukhtar até dos nomes do profeta Muhammad al-Mukhtar até nesse capítulo ou nesse Isaías 42 fala sobre Kedar os filhos de Kedar, e sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é da descendência do Kedar. O profeta Ismail tem 12 filhos, Kedar um deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da descendência do Kedar. O que é o nome do profeta Muhammad? Muhammad, filho do Abdullah, filho do Abdul Muttalib, filho do Hashim, filho do Abd Manaf, filho do Qusay, filho do Kilab, filho do Murra, filho do Ka'b, filho do Ghalib. Vai continuar até chegar Adnan, até chegar o Kedar, filho de Ismail, filho do profeta Ismail. Então, tem muitas evidências sobre a mensagem e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Também a gente falou sobre a crença nos anjos, a gente falou sobre a crença nos livros, a gente falou sobre a crença nos mensageiros. Vamos falar também, tentar terminar falar sobre a crença no dia de juízo final, né? Não sei se a gente vai ter tempo para terminar ou não, mas inshallah vamos tentar. Se a gente não conseguir terminar, a gente inshallah tenta falar na próxima aula, inshallah. Ok. O quinto pilar aqui temos a crença no último dia. A crença no último dia ou no dia de juízo. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou e falou sobre Yawm al-Qiyamah, o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala vai juntar todas as pessoas. Esse dia tem muitos nomes. Allah subhanahu wa ta'ala chamou esse nome de Yawm al-Taghabun. Yawm al-Taghabun, o que é Taghabun? Taghabun, sabe quando você vai no mercado? E cada presta atenção, a gente está falando que o dia do juízo final, o último dia, tem muitos nomes. Um deles, por exemplo, At-Taghabun. Aqui tem um capítulo chamado At-Taghabun. At-Taghabun é quando duas pessoas, quando você vai no mercado e cada um tentando aproveitar o máximo. O vendedor está tentando aproveitar o máximo do comprador e o comprador aproveita o máximo do vendedor. Isso se chama At-Taghabun. Porque no dia do juízo final, cada um vai tentar aproveitar o máximo das outras pessoas. Você fulano, Allah fulano me insultou, eu quero toda a hasanat dele, eu quero todas as recompensas dele. Porque também tem outras pessoas que estão tentando pegar do seu hasanat. Porque no dia do juízo, Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar entre as pessoas. Então, cada um quer fulano fez, não, eu quero minha hasanat agora, eu quero agora, né? Cada um está tentando cada um está tentando os irmãos, não sei se você está falando sobre o formulário, vamos deixar isso para o final da aula, inshallah. Vamos focar na aula, por favor. Certo? Então, esse é um dos nomes do Yawm al-Qiyamah. Também Al-Ghashiyah. Allah subhanahu wa ta'ala deu o nome Al-Ghashiyah. O que é Al-Ghashiyah? Al-Ghashiyah, por exemplo, é envolvente. E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Você sabe do incidente ou do envolvente, da história do envolvente? Wujuhun yawma idhin khashiyah. Rostos serão humilhados. Amilatun nasibah. Qual motivo? عاملة ناصبة تصلى نار حامية. عاملة trabalhador, rosto trabalhador, pessoa trabalhadora. Nasiba dia e noite está de pé, sabe? Nasiba. Levanta dia e noite, cheio de cansaço. Só que o resultado dele, تصلى نار حامية, será castigado pelo fogo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fala nesse capítulo sobre um tipo de pessoa que se esforça muito, trabalha muito, trabalho duro, e no final, o destino dele é o fogo. Por qual motivo? O esforço dele estava no lugar errado, estava se esforçando no caminho errado. Então, o nome Al-Ghashiyah, o nome do juízo final, tem o nome Al-Ghashiyah, tem Al-Qiyamah, tem Al-Taghabun, tem Al-Haqqa, tem Al-Waqi'ah, tem Al-Sakha, tem muitos nomes. Sabemos que quando a gente falece, temos o Na'im al-Qabri wa Adab, tem o castigo do túmulo e também tem a recompensa, que Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso túmulo, ou é um pedaço do paraíso, ou é um pedaço do fogo, castigo. Então, dentro do túmulo tem ou recompensa ou castigo. Esse aí tem muitos versos no Corão que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso. Também Allah subhanahu wa ta'ala vai ressuscitar todas as pessoas que morreram. Allah subhanahu wa ta'ala vai ressuscitar todas as pessoas que morreram. E para o dia do julgamento. Só que quando a gente está no túmulo, a gente vai estar um período até que o mundo acabar. E com o que a gente falou, ou pedaço do paraíso, ou pedaço do inferno. As pessoas que estão no túmulo escutam, conversam, como que funciona. Alguns dos sábios do Islã dizem que sim, eles escutam. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa innal mayyita la yasma'u qar'a ni'alikum", que até a pessoa que está no túmulo escuta o barulho do chinelo. Sabe quando as pessoas vão passar perto do cemitério ou estão enterrando aquela pessoa, a pessoa já vai embora. O profeta Muhammad fala que eles escutam até o barulho do chinelo. Então, por isso, alguns sábios dizem que os mortos escutam, sim, eles conseguem escutar. Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles aquela capacidade de escutar. Outros dizem não.
Esse não é o significado do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles comunicam entre eles se visitam. Tem alguns hadiths que falam sobre, que dão esse significado, que eles já conseguem saber algumas notícias do que acontece hoje em dia. Quando a pessoa falece, eles perguntam a ele, quem está com ele, pergunta o que aconteceu, o que a pessoa está fazendo. Então, isso foi narrado em um hadith. Certo? Então a gente acredita no al-qabr, o túmulo, a gente acredita no castigo do túmulo, ou a gente acredita na recompensa do túmulo. Allah subhanahu wa ta'ala, também acreditamos no paraíso e no fogo, né? E acreditamos que o paraíso e o fogo, criação de Allah subhanahu wa ta'ala, e o paraíso vai permanecer para sempre, e também o fogo vai permanecer para sempre. Quem vai permanecer no fogo? Aquele que fez idolatria. Aquele que fez idolatria. E claro que a gente explicou sobre Ahl al-Fatra, as pessoas que não receberam mensagem, ou as pessoas que ficaram num lugar isolado. Isso é uma exceção. A importância de acreditar no dia de juízo final, quando a gente acredita que tem um dia em que Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar entre as pessoas, a gente fica mais tranquilo. Porque imagina se falar para você que somente essa vida e depois cada um vai para nada, acabou. Imagina, você, quem te injustou, você não vai conseguir seu direito de volta. Olha como que vai ser a vida mundana. Olha como que vai ser a vida mundana se a gente vive com essa percepção que somente isso e acabou. Mas quando a gente sabe que tem outra vida, outro dia em que Allah subhanahu wa ta'ala vai julgar entre nós, a gente fica com aquele medo de injustiçar alguém ou a gente fazer algo errado, porque sabemos que a gente vai ficar na frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. O último dos pilares da fé, al-iman bil-qadar. Al-qada wal-qadar. Predestinação e decreto. Predestinação e decreto. O que significa predestinação e decreto? Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala predestinou, determinou. Certo? Predestinação e decreto tem o mesmo significado? Não. Alguns dos sábios dizem que tem o mesmo significado. A palavra decreto, predestinação tem o mesmo significado. Outros dizem que não. São dois significados diferentes. Al-qadar e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou de uma forma geral. Fulano, por exemplo, vai viver X anos. Fulano, por exemplo, vai ter X filhos. Fulano, por exemplo, esse é qadar. Certo? Decreto geral. Enquanto al-qada, predestinação, o que acontece em cada momento na sua vida, no seu dia a dia, o que vai acontecer com você daqui a pouco, o que aconteceu antes e tal. Tem essa diferença, e outros dizem não, al-qada wal-qadar, tudo é a mesma coisa, não tem diferença, predestinação e decreto é a mesma coisa. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala decretou tudo, e Allah subhanahu wa ta'ala já sabe. Então a primeira coisa, que é quando a gente fala do al-qada wal-qadar, a gente tem que acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala já sabe tudo aquilo que a gente vai fazer. Então essa é a primeira coisa. Só que tem um grupo chamado Al-Qadariyya. Al-Qadariyya é uma seita desviada que alega que Allah subhanahu wa ta'ala só conhece as coisas depois que as coisas acontecem. Allah subhanahu wa ta'ala não sabe que fulano vai ficar doente. Ele só sabe, ele começa a saber igual nós. Quando fulano já fica doente, ele já sabe. Esse é um grupo desviado. Um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da morte do profeta Muhammad, foi dito a ele que apareceu algumas pessoas que dizem anna al-amra unuf. Al-amra unuf significa que Allah subhanahu wa ta'ala só descobre as coisas depois que aquilo acontece, depois que as coisas acontecem. Então, aquele companheiro do profeta Muhammad chamou eles de incrédulos, que essas pessoas não são incrédulos, porque qualquer um que nega um pilar dos pilares da fé não é muçulmano, certo? Porque esses pilares todo mundo já conhece, não é algo que, por exemplo, não. A primeira coisa que a gente aprende na religião, os pilares da fé. Então, quem discorda ou não acredita em um desses pilares não é muçulmano. Allah subhanahu wa ta'ala já sabe tudo aquilo que a gente faz, porque seu conhecimento não é igual ao nosso conhecimento. A gente aprende com experimento, a gente aprende com sentimento, a gente aprende com... Não, Allah subhanahu wa ta'ala já sabe todas as coisas. Então a primeira coisa, depois que Allah subhanahu wa ta'ala katab, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu. E sabemos aquele hadith em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam." A primeira coisa que Allah criou é al-qalam, certo? E Allah subhanahu wa ta'ala escreveu com al-qalam tudo aquilo que vai acontecer, decreto, coisas gerais. طيب, tem outro hadith também, qual é a primeira coisa que Allah criou? Al-Qalam, Al-Arsh, o trono, ou outra discussão entre os sábios, certo? Outra discussão entre os sábios que não vou falar agora para a gente não perder o tempo da aula. Só a gente vai focar no que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, escreveu o decreto das pessoas, tudo aquilo que as pessoas vão fazer. Allah subhanahu wa ta'ala muda o que foi escrito, por exemplo, se a pessoa fez alguma coisa ou não. Tem alguns dos sábios dizem que Allah subhanahu wa ta'ala pode mudar. Se Allah subhanahu wa ta'ala pode mudar o decreto. Porque tem um verso no Surat Ar-Ra'd em que Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab", que Allah subhanahu wa ta'ala apaga o que ele quer e Allah subhanahu wa ta'ala afirma o que ele quer. Até de acordo com Umar ibn Khattab, que Allah subhanahu wa ta'ala pode mudar alguma coisa que ele decretou para seu servo. É por isso que o profeta Muhammad, um exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Man ahabba an yunsa lahu fi umri falyasir rahimah." A pessoa que gostaria que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a sua idade deveria visitar ou fortalecer os laços familiares.
aumentar a sua idade. Os sábios entenderam de duas formas. Alguns dizem que Allah subhanahu wa ta'ala vai colocar baraka, ou seja, os 60 anos que ele vai viver com muita baraka, muita bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Outros dizem não, que realmente Allah subhanahu wa ta'ala vai aumentar a idade dele. Então essa é outra questão. Então Allah subhanahu wa ta'ala já sabe tudo aquilo que as pessoas vão fazer, Allah subhanahu wa ta'ala escreveu aquilo que todas as pessoas vão fazer. Também a vontade, quando a gente fala da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo nesse universo acontece pela vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo aquilo que acontece pela vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Só que também Allah subhanahu wa ta'ala nos deu vontade de escolher. E nossa vontade sempre está embaixo da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, certo? Esse aí sobre al-qada wa al-qadar. Então a gente afirma, como muçulmanos, a gente segue a sunna do profeta Muhammad, a gente afirma que Allah subhanahu wa ta'ala tem vontade e também Allah tem vontade e a gente tem vontade. A gente escolhe, Allah subhanahu wa ta'ala escolhe, só que a nossa escolha sempre está embaixo da escolha de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala não injustiça alguém. Allah subhanahu wa ta'ala não injustiça alguém. Allah subhanahu wa ta'ala fala: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِ. A pessoa que se esforça, faz boas ações, Allah subhanahu wa ta'ala vai facilitar o caminho da bondade para ele. Certo? وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِ. A pessoa que bakhil, واستغنى, que dá as costas, que está longe das costas para os versos de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala complica seu caminho para ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala não injustiça alguém. Allah subhanahu wa ta'ala facilita ou deixa mais difícil de acordo com o que está no seu coração. De acordo com o que está no seu coração. E يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Se Allah subhanahu wa ta'ala sabe que está dentro de vossos corações uma bondade, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar para vocês algo melhor. Então Allah subhanahu wa ta'ala facilita e dificulta de acordo com você mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala não injustiça ninguém. Esse foi sobre os pilares da fé. Desculpa, eu sou muito rápido, tentando assim andar muito rápido, porque temos muito conteúdo, muita coisa para a gente estudar junto. Então, eu vou deixar assim 2 minutos para vocês. Quem tem pergunta, gostaria de fazer alguma pergunta, pode perguntar. Não sei como fica as mensagens. Pode perguntar, irmã Patrícia. Salam aleikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ô, Sheikh, eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre que tudo acontece porque Allah quer, né? Provavelmente a palavrinha quer ou permite. Desculpa, eu não ouvi porque... Fala de novo, cortou a internet, ficou fraca. Tá. Você falou que tudo acontece porque Allah está... Sim. Aí, provavelmente é uma palavra árabe, né? Essa tradução que é a correta ou seria permitir? Desculpa, eu também não ouvi de novo. Tá cortando muita ligação. Essa palavra, ela em árabe, né? A tradução dela seria porque Allah quer mesmo ou porque Allah permite? Ok. Aí eu sei. Na verdade, a palavra mashi'a. Mashi'a tem 2 palavras que, quando a gente fala do qadar, tem 2 palavras. Mashi'a e irada. As 2 foram mencionadas no Corão. Mashi'a podemos traduzir como vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, certo? É vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E irada também podemos traduzir como vontade, mas a tradução literal, eu sinceramente não sei. Então, se você quer uma tradução bem certa, permite, eu quero, eu vou ver a tradução e responder, inshallah, na próxima aula. Mas qual é a diferença entre quer e permitir? Nesse sentido. Por exemplo, acontece um assassinato, uma coisa Sim. bem ruim, numa Ok, agora entendi. Tá, ok. Dúvida, porque as pessoas às vezes também falam, a tradução é inshallah, se ela quer. E eu acho que seria melhor falar se ela permite, porque às vezes ela, por exemplo, você vai fazer um assalto. Ok, perfeito. Um assalto, entendeu? Não, agora entendi. Olha, al-irada, quando a gente fala da crença islâmica, eu vou responder rápido, tem 2 tipos de irada. Ou a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala deu 2 vontades. إرادة شرعية إرادة قدرية كونية إرادة شرعية إرادة كونية إرادة كونية é uma vontade universal. O que é vontade universal? Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala quer que o fogo queima. Irada شرعية, que Allah subhanahu wa ta'ala não quer que ninguém se joga no fogo. Entendeu a diferença? Sim. Haram se jogar no fogo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala quer que o fogo queime. Então, são 2 vantagens. Inshallah, talvez na próxima aula eu explico sobre essa questão, para que vocês consigam a diferença entre as 2 iradas. Tem irada شرعية e irada kauniya. Uma vontade universal e uma vontade شرعية. شرعية, não sei como traduzir também, vou ver, inshallah, na próxima aula. E também, se possível, essas palavras que você fala em árabe, se a gente até Ok. Escrito em árabe mesmo, não transliterado, sabe? Pra gente saber como falar. Perfeito. Inshallah, vou fazer matéria para vocês e vou enviar dessa forma, inshallah. Tá bom, inshallah. Já. Tá. Alguém tem outra pergunta? Porque já tenho aula com o 5º semestre, não estou conseguindo visualizar as mensagens. Tá bom, irmãos? Aqui não tem mais mensagens. Inshallah, até a próxima aula.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ.